Pode sentar então, em nome de Cristo. Todo mundo recebeu o nosso estudo de hoje, a nossa maratona da honra. Essa é a segunda lição, tá? A primeira, eu sugiro que se você não pegou a primeira, peço o pastor então, para você levar para casa. Se você não pegou a primeira, muito forte a primeira. Honrar a Deus é o nosso objetivo, deveria ser. Aqui hoje nós vamos falar sobre essa segunda lição. A fé que honra a Deus, não é a fé mental, é a fé real, e a gente vai comentar sobre isso com vocês, sobre essa fé, que a gente, fé é fé, né, irmãos? Fé, raramente você vai encontrar uma pessoa nesse mundo que não tenha fé, né? É assim ou não é? Raramente você vai encontrar uma pessoa que não tenha fé em alguém ou em alguma coisa, né? Então, a fé ela vai se distinguir de acordo com o que você crê. Eu creio na palavra, minha fé vem pela palavra, a fonte da minha fé é a palavra de Deus, minha fé é só em Cristo, não tem mais outro ou outra que eu possa depositar minha fé. Minha fé, a fé cristã, é aquela fé que é somente em Cristo Jesus, né? É somente em Cristo Jesus. Essa fé, ela tem uma fonte. A fonte é a própria palavra que, quando é revelada, a mim me enche de fé. Essa fé não nasceu comigo, essa fé veio pelo ouvir. Essa fé não veio porque meu pai tinha uma fé, minha mãe tinha uma fé. Não, essa fé vem pelo ouvir. A fé em Cristo é uma fé diferente. Todo mundo tem fé, mas a fé em Cristo é a fé que vem pelo ouvir. Então um dia você ouviu falar de Jesus, alguém falou com palavras ou com ações, alguém falou de Cristo e você se converteu. Por quê? Porque quando alguém mostrou Jesus para você, apresentou Jesus para você, você acreditou. Ali a fé começou a nascer. Essa fé vai crescer conforme você vai ouvindo, conforme você vai presenciando, tendo experiência com Ele. Não é uma fé então que nasceu do nada, é uma fé que tem base, tá? João 5:44, daqui a pouco eu vou na Bíblia com vocês, mas primeiro vamos ficar na lição. João 5:44 diz: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de quem? A pessoa fala então, eu creio em Deus, mas como que você crê em Deus? Eu creio em Deus porque alguém me ajudou, eu creio em Deus porque fulano falou, eu creio em Deus porque eu vi o fulano fazer. Mas espera aí, como você crê em Deus se você só está buscando a honra dos outros, uns dos outros, e você esquece de honrar somente a Deus? É lógico, irmãos, que Deus vai usar pessoas para te abençoar. É lógico. Isso aí não tem erro nenhum nisso. Mas, e você deve ser grato àquela pessoa. Mas a glória é só de Deus. Só de Deus. Diga amém, Jesus. A fé só em Deus. A glória é só de Deus. A gente tem que aprender a ser grato às pessoas que nos ajudaram. Grato a quem nos estendeu a mão. E quando essa pessoa precisar, eu devo estender a mão também. Afinal de contas, se Jesus mandou eu amar até meu inimigo, quanto mais quem me ajuda, né? Então tem que estender a mão. Porém, a honra, a glória, toda é de quem? Não pode ser da outra pessoa. E é aí que às vezes nós erramos e a nossa fé não agrada a Deus. Se torna uma fé mais na mente do que propriamente uma fé que mexe com Deus, que faz com que Deus queira, né? Com que Deus ele fique sem... vou falar uma coisa, talvez você não entenda de cara assim, mas Deus fica meio que sem saída, né? Ele fala assim, caramba, eu tenho que abençoar essa pessoa, porque olha como ela age, olha a fé dessa pessoa, olha como ela me ama, olha como ela me honra. Então ele fica sem saída, ele tem que me abençoar, ele termina tendo que me abençoar. Não é que eu estou forçando, mas a minha fé, a minha ação, a minha atitude faz com que ele olhe para mim e fale assim, eu vou ter que abençoar. Essa pessoa me agrada o tempo todo, essa pessoa me honra o tempo todo, essa pessoa o tempo todo se volta para mim, e eu não posso deixar de abençoar uma pessoa dessa. Ele é um pai bom, a gente sabe que ele é bom, né? Então se ele é bom, ele é como eu em relação aos meus filhos. Se meus filhos me honram, eu vou abençoar meus filhos. Se eles começam a fazer burradas, eu vou apertá-los, né? Vou exortá-los, eu vou travar. Eu não vou ficar liberando nada para o meu filhinho, se o meu filhinho
só está fazendo burrada. Eu vou ter que travar ele, vou ter que dar um amasso, né? E dar uma apertada nele. Meu filho, você está indo por um caminho ruim. Esse caminho não é legal. Então eu não posso te abençoar. Eu vou ter que te segurar aqui. Porque aí a gente sabe que lá na frente não vai ter dor de cabeça com esse filho, porque esse filho foi bem ensinado. Esses dias eu estava comentando aqui na igreja de uma coisa que Deus colocou no meu coração. Não dei mensagem, ainda penso em preparar uma mensagem sobre isso, mas uma coisa que numa manhã Deus ficou falando muito forte comigo, muito forte, que uma das principais linguagens do amor é a exortação. Exorta aquele que ama. Então a gente pensa que o amor, a linguagem do amor vai ser sempre aquela coisa melosa, né? Amorzinho para cá, amorzinho para lá. Não, você pode fazer o que quiser que eu vou continuar te amando. Você pode fazer o que quiser, meu filho, que você vai ter aqui no pai uma coisinha assim. E aí o pai, ele não olha para o defeito do filho, a mulher não olha para o defeito do marido, o marido não olha para a falha da mulher, e tudo que fala está certo, mesmo estando errado, e isso aí a gente vai criando uma situação que lá na frente vai dar sérias dores de cabeça. Então a exortação é uma linguagem, talvez a principal do amor. Jesus falou, aquele que exorta é aquele que ama. Mas essa não é a mensagem, isso Deus colocou no meu coração. Mais para frente eu devo falar sobre isso com vocês em nome de Jesus, tá? Vamos voltar na lição. Quando alguém se apega à honra do homem, passa a ter dificuldade em sua fé. Pode guardar essa frase porque isso é real. Quando alguém se apega à honra do homem, passa a ter dificuldade em sua fé, porque o foco não é mais Deus, né? Lição 2, a fé que honra a Deus. Antes de ter uma fé que faça a diferença, que não seja mental, mas sim real, é importante compreender que a honra que necessitamos é aquela vinda exclusivamente de Deus. Quando gastamos tempo tentando agradar e também ser agradado, nos esquecemos de agradar aquele que realmente merece todo o nosso apreço, carinho e dedicação. A fé real é aquela firmada na palavra. Honramos a Deus com essa fé, simplesmente porque com ela conquistamos bênçãos, vencemos tempestades, fechamos a boca dos leões. 2 Timóteo 4,17, Hebreus 11, 32 a 34. Isso chama atenção e, consequentemente, honra a Deus, pois todos em nossa volta dirão: o Deus dessa pessoa sabe honrar de fato. Então, eu consigo honrar a Deus. Eu posso honrar a Deus só de palavras. Eu amo, eu honro, eu sou de Deus, eu sou servo, e eu não faço nada para demonstrar que eu sou de fato essas coisas. Mas quando eu passo a demonstrar tudo isso, quando eu tenho como foco principal honrar a Deus e me dedicar a Ele, eu começo a receber bênçãos. Eu começo a vencer batalhas, e as pessoas em minha volta começam a olhar para mim e começam a pensar assim: caramba, Deus, esse cara é diferente. Esse cara não vive pelas ruas gastando de madrugada, como eu passei uma vez e vi esses dias até falei com vocês, né? Passei estava até vindo do futebol da igreja, dos garotos vindo do futebol, já era 10 e pouca da noite, 10 horas da noite, e tinha no escuro assim, no meio, entrando na mata assim na estrada, tinha uma mulher com o carro parado, e ela estava bebendo cachaça e oferecendo para a entidade dela. Eu falei: meu Deus, como é que uma pessoa vai para um lugar escuro, beber cachaça e oferecer para a entidade sozinha? Alguém podia parar ali, levar ela para dentro do mato lá, fazer uma loucura com ela? Como é que uma pessoa se presta a uma coisa dessa? Mas ela crê naquilo, é a fé dela. E agora? Você vai falar com essa pessoa vai ficar aborrecida com você, porque é a fé dela. Não é uma fé firmada na palavra. Se fosse uma fé firmada na palavra, ela estaria na casa dela, porque a palavra não manda você fazer isso, entende? Mas é a fé dela. Como é que eu vou julgar? Não tem que julgar, cada um na sua fé. Está dando para entender, sim ou não? Não concordo, não concordo nem de longe, mas é a fé dela. E está ela lá sozinha no meio do mato, na entrada da mata lá, na beira da estrada,
ajoelhado inclusive, bebendo cachaça, jogando fora, com uns trabalhos feitos assim. Eu falei, meu Deus do céu, é que a pessoa, que fé é essa, né? É interessante, sabia? Porque se você for parar para pensar, você vê pessoas que são de Deus que não fazem esse esforço não. Se o pastor chamar assim, vamos fazer uma reunião especial que vai até 10 horas da noite, tá maluco? 10 horas da noite? Sai de Bangu? Não, ficar botando minha vida em risco. Eu vou para a igreja não, 10 horas da noite, sai da igreja 10 horas da noite. Mini vigília. Mini vigília o quê? Não, não vou não. E se demorar muito com a oferta, eu vou para outra. Se demorar muito com a reunião, eu vou para outra igreja. E está lá a mulher correndo risco, né, na beira da estrada, e na entrada de uma mata, sozinha, com um carro lá parado, né? Oferecendo, fazendo suas ofertas lá para a entidade, e bebendo, e cuspindo. E eu passo devagar ali, tá, passando, falei, que isso? Tomei até um susto na hora, quando eu olhei, porque estava meio abaixado, pensei que era um bicho, não, né? Eu vi que era uma mulher, eu falei, caramba, se os crentes tivessem essa fé para servir a Deus, hein? Não ia sair da igreja. Tem gente que vem na igreja uma vez só, quando precisa. Não é para adorar a Deus, é só quando precisa. Aí, dá para criticar essa fé? Não, não vou criticar essa fé não, irmão. Não vou criticar não, vou criticar aqueles que conhecem a palavra, o Deus verdadeiro, e que não faz nada disso por Deus. Pelo contrário. Mas não faz nenhum esforço para servir a Deus. Esse eu vou criticar. Esse eu vou chamar a atenção. Porque você tem a palavra de Deus que te dá a fé verdadeira. Essa pessoa não tem. Mas mesmo assim ela é capaz de fazer uma coisa dessa. Quem está entendendo? A gente está falando de fé, irmãos. A gente está falando de fé. A gente está falando de uma fé real e uma fé mental. Isso aqui é uma fé mental. Parece real, mas não é. Por quê? Porque a fé real, ela vem da palavra. A fé real te remete a Jesus Cristo. A fé real vem dele para você. Aí quando você tem essa fé, você tem certeza. Quando você tem certeza, você começa a honrar a Deus. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, só que eu vou começar no 16. Eu separei só o 17, mas eu vou ler o 16 com vocês, a partir do 16. Eu quero só que você veja uma declaração do apóstolo Paulo, antes da gente terminar essa lição. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, capítulo 4. É isso, irmãos. Cada um na sua fé. Barulho é esse? Seu ar-condicionado? Parece um ventilador daqueles da época que eu morava com a minha maninha. Meu Deus, uma vez eu fui deitar no chão, não tinha onde dormir, e tinha tanto mosquito, mas tanto mosquito, que eu lembro que eu cobria assim, eu era jovem, né? Aí eu cobria a cabeça para tentar dormir, mas estava muito calor. Então é difícil ficar com a cabeça coberta. Mas era tanto mosquito que quando eu cobri, eu escutava os mosquitos batendo no lençol. Aquele barulho. Eu falei, o que é isso? É uma guerra por acaso? É uma invasão? E meu Deus do céu, e não tinha ventilador. Aí tinha um ventilador assim, tipo de ferro, um meio esverdeado, pequeno assim. Aí eu peguei aquele ventilador, porque eu estava dormindo no chão, né? Estava lá parado, eu botei. Aí fazia esse barulho aí. E vento que é bom nada, mano. Só fazia barulho. Mas eu acho que espantou um pouco mais os mosquitos, porque eu acordei, eu dormi. Consegui dormir. Acordei cheio de pinta vermelha. Meu Deus do céu. Época difícil, mas Deus deu vitória pra gente. 2 Timóteo, então, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 16 com vocês, tá? No 16 diz assim: ninguém me assistiu, olha o que o Paulo vai falar. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Todos. Que isto lhes não seja imputado. Então o Paulo, quando ele vai ter que se defender pela primeira vez,
ele percebe que não aparece ninguém para ajudá-lo. O Paulo fez um trabalho gigantesco, né? Não é à toa que ele é, ou até hoje, estudado, o grande apóstolo Paulo. Mas aí, quando ele vai se defender diante do sinédrio, diante do juiz, ou dos juízes, né? Das pessoas que estão lá julgando ele, ninguém aparece para defendê-lo, irmãos. Nem aquelas pessoas que ele um dia tinha ajudado. Isso é muito comum, infelizmente, tá? Muito comum e decepcionante. Se você deixar, você vai ficar com ódio, vai ficar com ira, vai ficar chateado, vai querer até vingar, vai querer até vingança, porque você ajuda, e quando precisa, aquela pessoa some, desaparece, finge que você não existe. Mas o Paulo tirou de boa, como dizem aí. Ele fala assim, que isso não lhe seja imputado. Fala, não quero que ninguém seja culpado por nada. Tá bom, eu me defendi sozinho, mas estou aqui, estou tranquilo, Deus me guardou, eu só dependo de Deus. O que o Paulo está dizendo é o seguinte: a minha fé está em Deus. Se minha fé estivesse em todas as pessoas, se ela estivesse em todas as pessoas que eu ajudei, eu estaria perdido. Porque na hora que eu precisei me defender, ninguém apareceu. Ninguém, irmãos. Entendeu isso? Só que o Paulo não deixou aquilo entrar no coração dele. O Paulo não deixou aquela coisa magoá-lo. Ele fala. Então, se ele fala, ele está com isso, ele tem isso no coração. Ele lembrou. Ele sabe que ele passou um perrengue e aqueles que ele estendeu a mão não estavam lá na hora. E agora ele está relatando, está deixando registrado. Ele fala, na minha primeira defesa, não apareceu ninguém, tá? Mas faz o seguinte, Timóteo, não imputa a eles não vai em cima deles, não briga com eles, não discute com eles, não, esquece que eu estou tirando isso do meu coração. Tem hora que é difícil tirar essas coisas do coração, tem ou não tem? Quando alguém faz algo por você e você não merecia aquilo, ou quando você estende a mão, ajuda, e quando você precisa a pessoa vira as costas, isso fere ou não fere? E se você deixar, isso vai ditar regra na sua vida, irmão. Você nunca mais vai ter paz, vai ser uma pessoa depressiva, vai ser uma pessoa que não dorme direito, vai ser uma pessoa sempre aborrecida, sempre chateada, vai magoar outras pessoas, porque você foi magoado. Quem é magoado, se não tratar a mágoa, vai magoar outras pessoas também. Tem gente que faz com os outros o que fizeram com ela, porque ela não conseguiu tratar aquilo. O Paulo está dizendo, fizeram isso comigo, tá? Fizeram isso comigo. Ninguém apareceu para me ajudar. Mas não imputa isso a eles, não. Esquece. Deixa para lá. Faz igual Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Deixa para lá, Timóteo. É bom de vez em quando deixar para lá, tá? Melhor coisa que você faz para o seu coração. Melhor coisa que você faz para o seu coração. Melhor coisa. Eu sei que tem pessoas que nunca mais serão seus amigos. Sei que tem pessoas que nunca mais serão meus amigos. Amigo, tá? Andar, eu ir na casa, vir na minha casa, nunca mais eu terei essa proximidade. Mas também não vou carregar aquela pessoa no meu coração com ódio. Onde eu encontrar, eu vou dar boa noite, boa tarde, bom dia. Amém, Jesus? Até a paz do Senhor eu vou dar, se a pessoa estiver lá na presença de Deus. Até a paz do Senhor. Paz, irmão, Deus abençoe. Vamos conversar. Não tem conversa contigo não, mas vai na paz. A nossa conversa já encerrou lá atrás, quando você fez aquilo comigo. Está tudo bem, segue, meu coração está limpo. Só que eu sei como é que você é, já conheço seu caráter, você nunca se arrependeu. E eu sou crente, não sou trouxa. A palavra é essa, irmão. Não fica triste comigo não, a palavra é essa. A palavra é essa. Porque assim, tem gente que acha que porque a gente é evangélico, é cristão, a gente é trouxa, sabe? Não, pode bater, depois eles perdoam. Perdoa, mas não volta a conviver. Não sou trouxa. Amém, Jesus? Perdoa, mas não volta a conviver. A não ser que essa pessoa demonstre um arrependimento verdadeiro, genuíno. Aí sim, aí volta a conviver. Fora isso, irmão, eu não vou ficar do lado de uma pessoa que vai fazer de novo comigo. O que eu sou? Não gosto de apanhar não. Quem gosta de apanhar aí? Alguém gosta de apanhar? Se você gosta, hoje vamos fazer uma oração forte aí, porque ninguém gosta de apanhar, não é? Agora,
carregar isso no meu coração, eu não posso carregar. O que o Paulo está fazendo? Eu não vou ficar assim. Timóteo, esquece. Esquece. Ninguém me entendeu, ninguém me ajudou, ninguém veio. Mas não coloca esse pecado neles, esse peso neles. Esquece isso aí. Só estou comentando. Versículo 17, que é o que eu coloquei no estudo, né? Mas o Senhor, o que o Senhor fez? Assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e eu fiquei livre da boca, oh glória a Deus, não precisou de ninguém, irmãos. Quando a minha fé é real, eu não fico dependendo de ninguém. Ah, mas eu tenho muita fé, pastor. Se o fulano me ajudasse, daria certo. E fulano o quê, irmão? Que fulano o quê? Que fé é essa que você tem? Que você vai estar dependendo do homem te ajudar? Que fé é essa? Isso não é uma fé real. Isso está na sua mente. Aí você acha que se o fulano te ajudar, se ele tivesse te ajudado, a fulano tivesse te ajudado, teria resolvido. Mas, se você tivesse com a fé real, aquela pessoa não ajudada, ela levantaria outro para ajudar. E se Deus não levantasse outro para ajudar, você mesmo seria o bastante para fazer. Que Deus é esse que você está tendo fé? Que se uma pessoa não te ajuda, você agora acha que não conseguiu o que você queria, porque aquela pessoa virou as costas para você. E agora está cheio de ódio, aí cheio de raiva, querendo pisar nas pessoas. Tira esse ódio. Lance em Jesus Cristo esse ódio. Limpa o teu coração primeiro. E fala com Deus, Ele é o bastante, irmão. Uma fé real só depende de Deus. Uma fé mental depende dos homens. Pode guardar isso que eu estou te falando. Uma fé verdadeira, genuína, só depende de Deus. Ninguém veio me ajudar, Timóteo, mas Deus me livrou da boca do leão. Eu mesmo me defendi, Ele foi comigo, Ele me deu sabedoria, Ele me fortaleceu, Ele me capacitou e me livrou da boca do leão. Não precisei de ninguém. Está dando para entender? E tem outra, Timóteo, não estou com ódio deles não. Tô com ódio. Não impute esse erro neles não, porque eu não estou com ódio deles não. Para com isso, irmão. Que tanta raiva é essa? Tanta ira, tanto ódio é esse? É porque, pastor, esquece, irmão. Não, mas se ele tivesse me ajudado, eu teria conseguido. Mas se Deus... Irmão, a gente precisa aprender a depender de Deus. Se fulano não te ajudou, o outro fulano vai te ajudar. Se ele quiser, ele vai colocar qualquer pessoa para te ajudar. O pecador te ajuda, irmão. O pecador te ajuda, irmão. Até o ímpio. Deus depara com você assim, ó. Diga amém, Jesus. Se você pensar no Jonas, Deus preparou uma baleia para engolir ele. E ele foi ajudado pela baleia. É ou não é? Se eu vou pensar no Noé, Deus preparou lá os seus 3 filhos e as suas noras. Nora e sogra trabalhando junto. Que coisa linda, né? O pessoal fica falando aí que nora e sogra não dá certo. Genro e sogro não dá certo. Ali deu certo, com 100 anos construindo barco, sem briga, sem confusão. E os animais ainda ajudaram depois. De 2 em 2 foram até o Noé. Não precisou caçar ninguém. Se você for ver na Bíblia, você vai ver que Deus sempre depara com pessoas, que às vezes até pessoas que nem andavam com Deus, para ajudar os servos dele. Entende? Sempre faz isso. O negócio é que a nossa fé está mais na mente do que na palavra. Quando a fé é mental, a gente depende dos homens. Aí a gente vive reclamando aí. Você vê um monte de cristão de cabeça baixa reclamando. Ninguém me ajuda. Parece aquele bonequinho lá do desenho. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Para, irmão. Levanta a cabeça. Vamos buscar a Deus. Vamos ler a Bíblia. Vamos consagrar nossa vida para Deus. Segunda-feira eu fiz um propósito aqui com algumas pessoas. Já tem 2 noites, 3 noites. Não, essa vai ser a terceira. Quarta-feira, Já tem 2 noites que eu tenho apresentado o nome dessas pessoas a Deus. Pessoas ousadas que fizeram propósito e já estou começando. Eles plantaram, eu estou regando, Deus vai dar o crescimento para eles. Quem não fez, não fez. Vou fazer o quê? Vou orar por quem fez.
Por quem tem fé em Deus. Quem teve a fé de fazer. Quem não teve a fé não adianta orar, não tem fé. Não tem fé para fazer, irmão. Para que não adianta orar? Eu vou ter que orar por outras coisas. A pessoa não teve fé. Então, esses que colocaram o nome e entraram naquela fé ali, já comecei. Já foram 2 noites entrando na presença de Deus por eles. É algo diferente. A nossa fé tem que estar na palavra. A nossa fé tem que estar em Deus. Se ninguém vier, como ninguém foi até ao Paulo ajudar. E olha que o Paulo fazia coisas tremendas. O Paulo não era preguiçoso, não. O homem trabalhava, irmãos. Mas não apareceu uma viva alma para ajudar o Paulo. Não, o que ele está falando eu concordo. Eu vi o Paulo fazer isso. E eu estou aqui em favor dele. Eu estou aqui em defesa do apóstolo Paulo. Porque o Paulo, o que ele está falando é verdade. E vocês estão errados. E não apareceu uma viva alma. Todo mundo capinou, filho. Picaram a mula e foram embora. Deixaram o Paulo sozinho. Como já aconteceu com a gente, comigo, com vocês. Já deve ter acontecido isso algumas vezes, né? Na hora que o bicho pega, você fica sozinho. O Paulo está falando. Mas Deus, o Deus que eu sirvo, que eu tenho a minha fé unicamente nele, ele veio e me livrou. Abençoa esse povo aí. Não fica com raiva deles não, Timóteo. Abençoa. Não impute a eles esse pecado, esse erro deles não. Amém? E ele me livrou. Eu fiquei livre da boca do leão. Isso aí pode ser literal? Pode, porque se ele fosse acusado para a morte, ele podia ter sido lançado na cova de um leão ou colocado lá. Muitos servos de Deus no passado morreram devorados por leões, porque as pessoas faziam deles uma, como é que fala, botava na arena, mas faziam um espetáculo, né? Faziam deles um espetáculo. Então os cristãos, aqueles que serviam a Deus, eram colocados na arena e soltavam os leões para devorá-los, e todo mundo ficava aplaudindo. Então eles serviam de espetáculos. Então pode ser literal? Pode ser literal. Ele foi livre da boca do leão, porque ele conseguiu se defender sozinho. Ninguém foi ajudá-lo. Mas você pode trazer para o sentido figurado, porque boca do leão, a pessoa que está endividada, alguém está perseguindo, outro que quer matar, outro que quer enfim, uma série de situações que a gente passa, que a gente fica na boca do leão, e às vezes alguns não conseguem escapar. Mas o Paulo escapou da boca do leão. Quem está entendendo? Aí no 18 ele vai falar assim: e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Aí ele vai falar de algumas pessoas aqui que vale a pena, né? São pessoas que tiveram junto com eles, mas nenhuma dessas pessoas apareceram para ajudar, tá? Pessoas que tiveram com Paulo, pessoas que aprenderam com Paulo, pessoas que fizeram a obra de Deus de uma maneira bem contundente, mas na hora lá, ninguém apareceu. Ele ficou sozinho. Mas Deus honrou o Paulo, sim ou não? Vai honrar você também. A gente, como igreja, tá? A gente precisa parar com essa mania de achar que Deus vai honrar todo mundo. Ele não vai honrar todo mundo, irmão. Não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito isso na Bíblia. Ele não vai honrar todo mundo. A Bíblia diz que ele vai honrar quem está honrando a ele. Então precisa aprender a honrar. Por isso que eu estou fazendo essa maratona da honra. E a minha fé tem que ser uma fé que honra a Deus. Porque eu nunca sei quando eu vou precisar dele. Você nunca sabe quando você vai precisar dele. Às vezes, sei lá, eu acho que tem algumas pessoas que vivem em outro mundo, né? A pessoa vive achando que nunca vai ter um infarto, nunca vai ter um problema de saúde, nunca vai ter um acidente, nunca vai passar pelo meio de um tiroteio. Pô, no Rio de Janeiro nunca vai passar pelo meio do tiroteio. Quer dizer, ela acha que nunca vai precisar de Deus, não vai passar um aperto financeiro, uma crise no casamento, um problema com um filho, um problema com uma filha. Tem gente que parece que nunca vai precisar de Deus e só lembra de Deus quando precisa. Esse é o erro. O Paulo não, irmão, o Paulo não era assim. Mas quando precisou, Deus veio e tirou ele da boca do leão.
Ninguém foi ajudar o Paulo, mas Deus estava lá, fortalecendo. Ele fala, né? Deus assistiu-me, mas o Senhor assistiu no 17, né? Que é o texto que eu botei no estudo. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que, por mim mesmo, ninguém me ajudou, por mim mesmo, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então saí pregando para tudo quanto é gente, em tudo quanto é lugar, e onde eu fui, Deus me livrou. Livrou da espada, livrou da prisão, livrou do apedrejamento. Eu fui apedrejado e não morri. Ele me deu vida. Eu fui preso e não morri. Eu fui picado por serpente venenosa e não morri. Eu sofri um naufrágio numa água geladíssima e não morri. Deus me livrou da boca de vários, e eu sozinho. Amém, Jesus? Deus continua livrando, irmão. Deus continua fazendo você dobrar para a esquerda quando você tinha que dobrar para a direita. Mas se você dobrasse para a direita, ia se deparar com coisas ruins, e ele mexe no seu coração e dá um jeito. Eu não reclamo de nada, irmão. Esses dias eu estava andando de carro e eu tinha que fazer um retorno para voltar. E no retorno, assim, a rua estava em obra e tinha várias coisas assim, e eu não podia passar. Eu fui lá embaixo para fazer o retorno. Aí tinha uma pessoa do meu lado, né? Não fala para ela não, mas ela é minha esposa. Mas não fala para ela não. E ela falou assim: poxa vida, agora tem que ir lá. Eu falei: filha, não reclama, filha. Se isso aqui tivesse aberto, a gente retornasse aqui e se deparasse com um ladrão ali, e fosse assaltar a gente, arma na cabeça, sai do carro, o carro é meu, você perdeu, e de repente até fosse violento, batesse na nossa cabeça, desse, ou até atirasse na gente. Ela ficou olhando para mim: você, hein? Eu não sei, sabe? Eu nunca vou saber, porque eu não... O importante é que eu fui lá na frente, voltei, perdi o quê? Talvez 1 minuto. O que é 1 minuto da minha vida? Que eu já tenho 57. Está dando para entender? Então a gente briga por causa de 30 segundos. Discute por causa de 1 minuto. Cria confusão por causa de 5 minutos. Cria confusão porque eu cheguei primeiro, esse pão aqui é meu na padaria, a pessoa está discutindo por causa de um pão. Meu Deus do céu, irmão, deixa a pessoa levar o pão, a pessoa está nervosa, deixa ela levar aquele pão, espera o outro quentinho. Agora eu vou esperar 15 minutos por causa dessa pessoa que entrou na minha frente. Deixa, irmão, deixa. Esquenta a cabeça com isso não. 15 minutos da sua vida é o quê? 10 minutos da sua vida é o quê? Você vai pegar um pão agora quentinho, bonzinho para chegar, a manteiga vai derreter, vai tomar um café tranquilo, o coração limpo, o coração tranquilo. Por que você é tão nervoso desse jeito? Por que é tão nervosa desse jeito? E tudo parece que já está pegando fogo. Já está querendo queimar todo mundo. Calma. Esfria um pouquinho. Amém, Jesus? A vida é boa, irmão. E Deus livra a gente da boca do leão. Mesmo que você esteja sozinho. O Paulo estava sozinho. E ele fala, ele deixa registrado. O Paulo aqui também não deixa barato não. Ele deixa registrado. Ninguém me assistiu, Timóteo. Mas Deus veio, me fortaleceu, me capacitou, me assistiu e me livrou. Então ele deixa registrado. Não é à toa que ele deixa registrado. Mas ele depois fala: perdoa todos eles, esquece isso aí. Eu não estou deixando registrado para todo mundo entender que isso está errado. Tem que deixar registrado, está errado. Mas não vale a pena, irmão. Amém, Jesus? Tem coisas que não vale a pena. Tem coisas que você vai ter que brigar, vai ter que ir para o processo, vai ter que processar, vai ter que ir a juízo. Tem coisas que você vai ter que lutar. Mas tem coisas que não vale, irmão. Pelo amor de Deus, discutir por causa de uma vaga de um carro. Para com isso, irmão. Eu vi outro dia uma coisa dessa, porque a pessoa queria parar na frente, pertinho do... Anda um pouquinho. A padaria ali a 100 metros, para o carro aqui, anda 100 metros um pouquinho, movimenta um pouquinho essa perna aí, pelo amor de Deus. Não, pastor, minha perna está doendo. Está doendo porque você não anda, irmão. Tudo é de carro. E tem que parar na porta. Você já viu isso? Tem gente que tem que parar na porta do mercado. Na porta. Se não tiver vaga, ela não para. Tem que ser na porta do mercado. Aí entrar, sair, entrar no carro. Não pode andar nem meio metro. E discute por causa disso.
Olha que bobeira. Vou discutir por causa disso. Eu já gosto de andar, irmão. Você não tem ideia do que eu faço. Tem ideia. Eu vou levar minha esposa para fazer a academia, a ginástica dela. Eu deixo meu carro lá e vou andar. Fico 1 hora andando para voltar, aí encontro ela ali. Se eu tiver que comprar uma coisa lá, dá 3 quilômetros, se não for coisa pesada, logicamente, né? Eu deixo o carro ali, eu vou lá comprar, volto com a compra, aí já andei 6 quilômetros, 3 para ir, 3 para voltar, pronto, já ganhei meu dia. Aí depois pego ela, mas deixo o carro ali, não vou de carro. Eu faço isso toda hora. Mas tem gente brigando por causa de um espaçozinho, porque aqui é mais perto de não sei da onde. Tem que guardar o coração, amém, Jesus? Vamos voltar para a lição, senão a gente vai demorar muito. A minha fé tem que estar em Deus. Se não estiver pela palavra, se não for uma fé real, eu não consigo honrar a Deus. Se a minha fé for essa fé que o mundo tem aí, sem conhecer a palavra, essa fé não vai honrar. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas. Eu andei falando sobre isso esses dias, tá? Riquezas. Não está falando Deus do dinheiro, como algumas pessoas dizem. Ele está falando Deus das riquezas. Muitas coisas podem ser riquezas para mim. Concorda? Muitas coisas podem ser riquezas para mim. Não só dinheiro. Então, assim, não eu não preciso ser rico para ter riquezas, tá? Milionário para ter riquezas. Então as pessoas às vezes confundem. Deus está falando do Deus Mamon, que é o Deus das riquezas. Então tudo que eu coloco no meu coração e que tomou o lugar de Deus, Deus está abaixo disso ou dessa pessoa, isso aqui agora é um Deus Mamon para mim. É a minha riqueza, é o meu tesouro. Entende? Lembra que eu contei para vocês que eu vi um casal se separar por causa de um carro? Faz um tempo que eu falei isso. Um casal que se separou por causa de um carro. Porque o homem comprou um carro zero, acabou. O carro virou a riqueza dele. Ele começou a bater nos filhos, porque não podia sujar o carro. Se sujasse, entrasse com o pé sujo, ele batia nos filhos. Os dois começaram a brigar. O cara só queria saber de alisar o carro. Carinho na esposa mesmo não fazia. Era toda hora lavando o carro. Aí ela falou: pastor, ele ia na padaria, voltava, lavava. Ia na padaria, voltar, limpava. Entrava no carro, sujou. Por que não limpou o pé antes de entrar no meu carro? Pá! Batia nos meus filhos. A gente começou a brigar. A discussão nossa começou, as brigas começaram depois que ele comprou aquele carro. E a gente chegou, algum tempo depois, não sei quanto tempo depois, 1 ano, não sei quanto tempo depois, aquelas brigas não cessaram, só aumentaram. Começou, o pivô foi aquele carro que ele comprou. Se separaram. Aquele carro então era a riqueza, era o mamão dele. Virou o Deus dele. Então cuidado, vê o que está se tornando riqueza para você. Mais que Deus, tá? Porque isso vai atrapalhar toda a sua vida. Não dá para servir a 2 senhores. Vamos lá então. Eu só estou falando do carro, tá? Só para você entender que às vezes é um objeto, tá? Às vezes é um objeto. É ruim que eu vou bater num filho meu por causa de carro. Carro é carro, só me leva e me traz. É carro, me leva e me traz. Bobagem isso aí, irmão. Eu vou bater no meu filho por causa disso? Vou brigar com a minha esposa? Não, eu não vou brigar com a minha esposa. Meu carro vive sujo. Pessoal, de vez em quando o rapaz vem aí para pedir para lavar, não é? Você passou, não quer lavar o carro não? Deixa eu lavar seu carro, você me dá um trocadinho, deixa eu lavar seu carro. Porque meu carro vive sujo, né? Aí ele vive olhando para mim. Eu não tenho garagem fechada, né? Minha garagem é aberta, por isso que vive sujo também. Não sou porcalhão não, tá? É porque minha garagem é aberta. Então eu lavo um dia, 2 dias depois já está empoeirado, porque eu não tenho garagem fechada. Eu não tenho em casa garagem fechada. Mas ele está sempre assim. Eu não fico toda hora lavando. Ei, vai ficar fazendo carinho no carro? Fazer carinho na minha esposa, irmão. Carinho no carro. Tá de brincadeira. Vocês entenderam, né? Homem de Deus. Abre o olho, hein? O que é seu tesouro, hein? Onde está o seu tesouro, está o seu coração, hein? Vamos lá. Jesus disse que não podemos agradar a 2 senhores. Ele falava sobre o apego às riquezas desse mundo. Mas podemos entender com isso também
que a pessoa que ama a honra dos homens e não busca a honra que vem só de Deus, além de não agradar a Deus, verá a sua fé se esfriar. Tal pessoa se dedicará tanto a buscar essa riqueza, que desprezará a sua vida com Deus. São palavras de Jesus. Não devemos ser soberbos, achando que isso não acontecerá. Olha o que diz Provérbios 16, 18. Não tem ninguém mexe... Ah, tem, né? Provérbios 16, 18. Na tela mesmo. Não precisa olhar na Bíblia, não. A soberba precede o quê? E a altivez de espírito precede a queda. Nova tradução da linguagem de hoje. Coloca aí para mim. O orgulho leva a pessoa à destruição. Vai destruir casamento, vai destruir família, finança. E a vaidade faz cair na... Fala assim, tô fora. Diga amém, Jesus. Que isso? Orgulho e vaidade, destruição e desgraça. Orgulho e vaidade pode esperar, cedo ou tarde, destruição e desgraça. Sai disso. Amém, Jesus. E mesmo que você esteja sozinho, Deus vai te dar vitória, como deu vitória ao apóstolo Paulo. Ninguém ajudou ele, mas Deus deu vitória para ele, tá? Vamos terminar aqui agora. Ame o Senhor, se dedique a honrá-lo, e ele te honrará. Não lhe faltará nada. Nunca, ele nunca deixa faltar. A gente passa perrengue, passa necessidade, passa dificuldade, mas não falta. É assim ou não é? Eu sei muito bem o que eu estou falando. Não falta, irmão. Nem que seja um arrozinho e um ovo, você vai ter para comer. É porque tem gente que fala assim, eu estou na miséria danada. Você vai na casa da pessoa, tem bolo na geladeira. Que miséria danada que tem bolo na geladeira? Para de falar bobagem, irmão. Para de ficar, porque você está querendo pagar um preço caro pela língua. Tem gente que não sabe falar. Eu estou numa depressão profunda, pastor. Depressão? Você pega onda, você vai à praia, você sai, você está no meio da música. Que depressão é essa? Depressão, a pessoa está enfornada dentro de casa, não sai para lugar nenhum. Isso é depressão. Você está com uma crise, está triste, você está magoado, está ferido, mas não está com depressão. Cuidado com suas palavras. Cuidado com suas palavras. Não, pastor, estou numa pobreza de dar dó. Como a pessoa fala isso comigo com um iPhone na mão, irmão? Está com a pobreza de dar dó, vende o iPhone então para ver. Não, mas como é que pode, irmão? A pessoa está andando de carro e está dizendo que está na miséria danada. E eu lembro de um casal que falou para mim assim, pastor, a gente vai perder o apartamento, pastor. Tem uma dívida de 30 mil e eles estão cobrando e não tem... Eu vi o casal entrar de carro na igreja. Sabe o que eu falei para eles? Quanto vale seu carro, irmão? Uns 40 mil. Quanto é a dívida do apartamento, irmão? 30 e poucos mil. O carro é mais importante que o apartamento, irmão? Não. Já entendi. Vende seu carro, paga o apartamento, depois você compra outro carro. Tem gente que vive falando que está na miséria, mas não está, irmão. Não sabe o que é miséria. Não sabe o que é depender dos outros para comer. Eu já passei por isso. E não me considero, eu e minha família, minha mãe, meus irmãos, nós não nos considerávamos na miséria, mesmo passando por isso, porque sempre tinha alguma coisa. Sempre tinha alguma coisa. Cuidado com as suas palavras. Amém? Suas palavras têm realmente poder. Cuidado com os seus exageros na hora de falar. Você pode estar passando muito aperto, mas se você tem que comer em casa, você não tem miséria, coisa nenhuma. Amém, Jesus? E Deus é esse Deus que sempre vai te ajudar, irmãos. Sempre. Naquela hora mais difícil, Ele aparece. Alguém aparece. Um familiar aparece. Um amigo aparece. Sua igreja aparece. No momento mais difícil, quando você pensa que agora já era, aparece a luz, a tal da luz no fim do túnel, que o pessoal fala, né? Deus nunca deixa a gente na mão. É assim ou não é? Quem já teve essa experiência? Quase todo mundo. Quase todo mundo. É o nosso Deus. Cuidado com as suas palavras, tá? Cuidado. Vamos terminar. Falaremos mais sobre... Como ninguém mais sabe... Deus sabe retribuir uma honra. Deus sabe retribuir uma honra. Então, se você honra, Deus sabe retribuir. Como ninguém jamais saberá. Tudo que se fizer para Deus... Saiba que Deus vai te retribuir. Deus é muito, mas muito diferente dos homens. Os homens esquecem, irmãos.
Esquece. Mas esquece tão rápido, né, irmão? Esquece tão rápido. Aí você fala assim, você esqueceu o que eu fiz por você? Hã? E agora está me cobrando? Não estou cobrando, só quero que você lembre o que eu fiz por você. Amém, Jesus? O homem esquece muito rápido, irmão. Deus não esquece. Você fez alguma coisa por Ele, para Ele, você pode ter certeza que Ele vai, mas vai te retribuir. Ele é Deus de retribuição. Fala assim, o meu Deus é Deus de retribuição. A gente vai falar isso semana que vem, na próxima quarta-feira, sobre a retribuição de Deus, né? A gente vai falar sobre a retribuição na próxima lição. Então até lá. Então semana que vem eu quero falar com você sobre essa capacidade que Deus tem de retribuir para a gente. Tudo que você faz, coisas pequenas, médias ou grandes, tudo que você faz e fez por Deus, para Deus, não fez, mesmo que seja, você está fazendo por alguém, mas você está fazendo por alguém porque Deus mandou. Está fazendo por alguém porque está na direção de Deus. Sua fé está na palavra, sua fé está no Espírito de Deus que te orientou e você está fazendo. Você não está fazendo porque aquela pessoa merece, você está fazendo porque Deus mandou você fazer. Quando você faz algo porque Deus mandou você fazer, não porque aquela pessoa merece, não porque você está com interesse naquela pessoa, no interesse no retorno que aquela pessoa pode te dar, aí você faz tudo por ela. Não, mas quando você faz uma coisa porque Deus te orientou, você sabe que aquilo é direção de Deus, e você faz porque Deus manda, pode esperar. Isso aqui tem retribuição. Sempre vai ter. Sempre vai ter. O nosso Deus, você vai ver, é Deus que honra quem honra Ele. É Deus que sabe retribuir honra. Ele sabe retribuir honra. Quem honra é